Bom, boa tarde a todos. Então, a gente começa a aula e começamos a gravação também, cujo objetivo é para uso apenas dos alunos do curso, tá bom? Então, deixa eu começar recordando o que a gente fez na última aula. Quer dizer, o resultado principal da última aula foi mostrar que se a gente tem uma cadeia finita, se a gente tem uma cadeia finita e irredutível, né? Então, o meu espaço de estados é finito, e eu tenho probabilidade positiva de, saindo de um estado, chegar em outro, quaisquer dois estados. Então, quando a gente pega uma amostra da cadeia, pega, né, uma trajetória de tamanho N da cadeia, e vê a frequência relativa com que eu visito, né, o estado J, ou seja, eu conto quantas vezes eu estou em J, divido pelo tempo total, né, isso é uma variável aleatória, claro, que com probabilidade 1, para qualquer condição inicial, essa variável aleatória vai convergir para a única distribuição estacionária, que nós vimos é dada por 1 sobre o tempo médio de retorno, né? Então, isso aqui é 1 sobre o valor esperado saindo de J, que você retorna a J. Isso vale para todo J. Esse resultado é extremamente importante. Ele diz também, você pode substituir esse indicador aqui, né, por qualquer função, mais tarde a gente comenta, talvez, né, qualquer função f de xk, né, se você substituir isso aqui por f de xk, você vai ter aqui soma de f de j e estrela j em S. O valor esperado da variável aleatória, né? Se você substituir o indicador, em vez de contar quantas vezes tem J, você vai fazer a média desse observável. Você vai pegar f de x1 mais f de x2, etc., mais f de xn, vai dividir por n. Isso aqui vai converger isso aqui para qualquer observável f do estado, qualquer função f em S. Né? Então, isso se chama teorema ergódico, e é extremamente importante. Bom, então, a demonstração que a gente deu para isso aqui na última aula, se vocês lembram, era baseada, né, essencialmente, uma reescritura da lei dos grandes números. Então, ela se baseava no fato que, se você olhar os tempos entre os sucessivos tempos entre as visitas a J, né, você vai ter uma sequência de variáveis I e D. Esse fato a gente não chegou a demonstrar bem, né? Então, é sobre isso que eu quero focar inicialmente hoje, tá? Então, eu tenho o meu S é finito, eu tenho a minha cadeia irredutível, e vamos supor que eu começo em J, um J que está fixo qualquer, e eu vou olhar os tempos entre as sucessivas visitas a J, ou seja, tal 1 de J é aquilo que a gente chamou de tal mais também, né? É o tempo da primeira visita a J. Aí depois eu vou olhar o tempo entre a primeira e a segunda, tempo entre a segunda e a terceira, e assim sucessivamente. Então, na demonstração desse fato aqui, foi crucial que isso aqui são variáveis independentes, identicamente distribuídas. Claro, quando a gente começa com outro estado, essa primeira tem uma distribuição diferente, mas isso não afeta. O importante é que, jogando fora uma ou duas, né, no caso só uma, as variáveis são I e D. Então, a gente podia usar a lei dos grandes números, tá? E o que nós queremos ver hoje, inicialmente, é por que que isso é verdade, é intuitivo, né? Porque quando eu vejo a primeira visita a J, eu não sei nada sobre o futuro, e sei que eu vou estar em J de novo, se esse tempo for finito, né? Se ele for infinito, não tem, né? Mas nós estamos assumindo que
é irredutível e esse tempo vai ser finito, né? Então, a ideia é que se eu tenho a propriedade de Markov, então, como eu estou em J, eu não sei nada sobre o futuro, eu sei um monte de coisa sobre o passado, né? Porque eu sei que nunca tinha visitado J antes, mas isso é irrelevante, essa informação, né? Então, a gente precisa só formalizar isso, porque não é verdade que isso seja válido para qualquer tempo aleatório que a gente olhe, né? Se eu olhar, por exemplo, a última visita a J antes do tempo 50, né, vamos dizer que eu estou olhando esse tempo e que numa realização esse tempo foi 43. Então, eu sei que nas unidades 44, 45, 46, 57, 48, 49, não vai ter visita ao J. Então, eu tenho uma informação importante sobre o futuro, ou seja, a distribuição daquilo que eu vou ver na frente não é a mesma típica da cadeia, né? Mas nós não estamos vendo um tempo desse tipo, que diz alguma coisa sobre o futuro, mas um tempo aleatório que, vamos dizer, ele se você estivesse pensando na interpretação como um jogo, de jogos, né, e vai aparecer no futuro, um tempo honesto, né, um tempo que você decide parar o seu, a brincadeira, o jogo, sem saber nada da próxima jogada, tá? Então, isso se chama tempo de parada, tá? Então, vamos dar esse nome, tempo de parada, é uma variável aleatória do ômega, o ômega onde está tudo definido, tomando valores no conjunto dos tempos do meu processo. Como o nosso tempo é discreto, tomando valores 0, 1, 2, etc. E essa definição aqui só vale para tempo discreto. Tal que a ocorrência ou não desse evento, pega um n qualquer, saber se tal é igual a n, fica determinada pelas variáveis x0, x1 até xn. Ou seja, se você observa as variáveis x0 até xn, você pode dizer se esse evento ocorre ou não. Tá? Ele deixa de ser aleatório, porque você já fez o sorteio, né? Tendo observado essas variáveis, você sabe se ele ocorreu ou não. Ou seja, ele não tem nada, não depende do futuro, depende apenas do passado e do presente. Vamos, né? Porque tal igual a n. Vamos dizer que n é presente. Então, um exemplo disso é a nossa variável tal1, j, ou tal mais j, é a mesma notação. É a mesma coisa. Tá? Porque o evento tal1, j igual a n, significa que até o tempo n-1, entre 1 e n-1, eu não visitei o estado j. E no tempo n, eu estou em j. Tá? Esse é o evento tal. Então, ele, obviamente, ele tem essa propriedade. Se eu conheço x1 até xn, eu sei se ele aconteceu ou não. Eu tenho que verificar se isso aqui está acontecendo ou não. Tá? Então, a coisa importante é porque a propriedade de Markov, que foi uma coisa definida para tempos determinísticos, ela continua a valer quando você olha tempos de parada. Esse é o ponto. Tá? Então, se você tem tal um tempo de parada, e vamos dizer que condicionando em tal igual a, dado que, né, condicionando tal igual a n e x tal igual a j, qualquer informação sobre o passado é irrelevante para o futuro. Ou seja, o futuro fica condicionalmente independente. Né? Então, a cadeia vai se comportar como exatamente a sua cadeia inicial, começando em J no tempo 0. Tá? É esse fato que a gente quer verificar, é o que está dito aqui, mas é razoável porque você tem esse fato aqui, né, que o evento tal igual a n só envolve o passado e o xn também, mas se eu digo que xn é j, eu sei exatamente onde eu estou no tempo tal. Tá? Então, para provarmos isso, um caso, eu não vou provar o caso dar uma demonstração, vamos dizer, completamente
de tudo aquilo que se refere a isso aqui, qualquer coisa para o futuro. Eu vou fazer algo mais simples, mas é suficiente para que vocês entendam. Então, eu vou querer dizer que, por exemplo, se eu sei que tal é igual a n e que x tal é j, qual a probabilidade que x tal mais m qualquer coisa, seja igual a L? Bom, isso deve ser exatamente que a sua cadeia, começando em J no tempo zero, esteja em L no tempo M. É o que foi dito aqui, né? Que se comporta exatamente como uma cadeia que começa em J no tempo zero. Tá bom? Então, é isso que eu vou querer, vamos dizer, em vez de provar uma coisa muito geral, eu vou provar isso aqui. Tá? De fato, eu vou provar isso aqui inicialmente com M igual a 1. Tá? Porque aí você vai ver que a mesma demonstração dá para qualquer M, e também você vai ver que eu poderia substituir isso aqui por qualquer evento no futuro. X tal mais M é igual a L, X tal mais M mais 1 é igual a outra coisa, etc, etc. Tá? O importante é olhar a coisa mais simples para que se entenda o que está envolvido. Tá bom? Então, eu quero provar isso aqui. Se, em vez de tal aqui, eu tivesse um tempo determinístico, n, um determinístico, isso seria a propriedade de Markov. Mas ele é um tempo aleatório, só que eu estou condicionando a que eles tenham um certo valor, no caso n. Tá? Então, eu quero provar isso aí. Bom, quando eu olho do lado direito da minha equação aqui em cima, né, eu estou pegando aqui m igual a 1, para simplificar. Então, eu quero provar isso que está escrito aqui. Porque se m é igual a 1, isso aqui é P de JL. Probabilidade de passar de J para L em um passo. Tá? E isso aqui eu estou só reescrevendo a mesma coisa, pegando m igual a 1. Então, eu quero provar essa identidade. Tá bom? Bom, então, eu estou condicionando num evento. Esse evento tem muitas formas dele acontecer, né? Porque o evento só me diz que a primeira vez que eu estou que o evento tal, que o tempo tal é n, e que no x tal, ou seja, no xn, eu estou em j. Só isso que ele diz. Bom, então vamos olhar como que ele pode se realizar, né? Bom, ele pode se realizar de várias maneiras. Eu tenho que olhar todo o passado. Então, o que é o passado? É uma trajetória. Eu vou partir I0, I1, IN. São as trajetórias do meu processo X. Né? Tá? Então, X0 é igual a I0, etc. Xn igual a IN. Tá? Essa é uma trajetória. Tá? Então, se eu digo que tal é igual a N e x tal é igual a j, a primeira coisa, óbvio, que o IN tem que ser j. Tá bom? Então, eu estou decompondo o meu evento de acordo com o caminho. Eu sei que eu posso fazer isso, por quê? Porque o evento tal igual a n, ele só depende de x0 até xn. Então, ele é uma função de x0 até xn. Pode ser complicada essa função, pode ser que tenha várias possibilidades que me permitem tal igual a n, mas não importa. Né? Eu tenho um conjunto de realizações, 0 e n, que me levam a tal igual a n e x tal igual a j. Tá? Então, eu decomponho todas elas. Né? Aqui eu tenho a probabilidade condicional. A probabilidade condicional é a probabilidade da interseção dividida pela probabilidade disso aqui. Então, eu vou escrever aqui primeiro a interseção. Então, a interseção, eu estou pegando o evento xna e colocando xn mais 1 igual a L, que é o evento que eu tenho aqui. Bom, ficou bem simples, né? Porque isso aqui é uma interseção, tem um número finito de coisas, e eu posso calcular a probabilidade de uma interseção sempre escrevendo a probabilidade de A inter B, como a probabilidade de A, e a de B dado A. Quem é o A para mim? O A é esse pedaço aqui, de 0 até n. E o B é xn mais 1 igual a n. Né? Então, essa expressão aqui eu posso escrever como esse produto. Tá bom.
Aí, o que eu vejo? Quando eu olho essa probabilidade condicional, agora não tem tal aqui, está escrito x0 até xn. Então, eu uso a propriedade normal de Markov. A propriedade de Markov me diz que isso aqui nada mais é do que a probabilidade de passar de J para L. Isso porque o IN é igual a J, né? Porque, como eu estou dizendo que x tal é J e que tal é N, então IN tem que ser J, tá bom? Então, esse termo aqui fica P de JL. Ele não depende do I0, do I1, ele só dependia do IN, mas IN é J. Certo? Então, ele sai fora da soma e eu posso somar o resto. E quando eu somo aqui, eu tenho simplesmente aquilo que era a probabilidade de tal igual a N, x tal igual a J, porque foi assim que foi definido quem era Vn. Né? Conjunto de todos vai me dar igual. Porque é uma soma que são valores distintos, então são coisas disjuntas, então eu tenho isso. Então, pronto, agora eu divido por isso aqui e eu tenho essa fórmula verificada. Tá, é óbvio que se em vez de ter 1 aqui eu tivesse m, era exatamente a mesma coisa, eu ia ter n mais m, ia ter n mais m, ia ter p na m de JL. Seria a mesma coisa. Assim, um evento que envolveria, por exemplo, tal mais m igual a L, tal mais m mais 1 igual a outra coisa. K, né? Você escreveria esse evento aqui e usaria a probabilidade de Markov aqui, e em vez de ter uma única P, você teria o produto de duas, porque você teria colocado um evento que tem dois tempos, né? E assim sucessivamente. Então, você pode ver que a mesma coisa vale em geral. Qualquer evento que você pegue no futuro. A gente só está falando de eventos que têm um número finito de tempos, porque senão envolve sigma-aditividade, etc. De T igual a N, né, e tal, ali você está fazendo como se fosse, de novo, aquela espécie de marginal. Aqui, Isso, exatamente. assim, Somatório de probabilidade. Nessa aqui, a última. Isso. Daí, Por quê? Porque eu disse que Vn era o conjunto de todas as trajetórias, isso aqui são as trajetórias, né? Tais que, passando aqui, eu vou ter tal igual a n e x tal igual a j. Ou seja, o evento tal igual a n, x tal igual a j, é exatamente a união desses x0 igual a i0, xn igual a in, com i0 e n, esse evento é exatamente igual, talvez assim, né? O evento x tal igual a j igual a n, esse evento, ele é igual à união de I0 e N pertencente a Vn, x0 é igual a zero, etc. xn, x tal é j. Então, só tem um IN. Então, poderia ter escrito até IN menos 1 e botar xn igual a j. Dava na mesma. Tá? Então, isso aqui é uma união, obviamente, disjuntas, né? Que eu estou pensando, cada sequência aparece uma única vez, então a probabilidade é a soma. Tá bom? beleza, obrigado. Aqui, eu talvez deveria ter... Eu estou usando um pouquinho a notação, um pouquinho não é bem consistente com a notação que eu tinha falado. Deixa eu voltar aqui para arrumar. Porque às vezes eu esqueço que eu falei que ia usar um AP com duas barrinhas, e eu esqueço e não uso, né? Aqui era um AP para ser uma correta, eu deveria botar... Eu esqueci que eu combinei que ia usar. Mas eu falei para vocês que às vezes eu ia esquecer. Deixa eu... Aqui, essa P, eu posso pensar que ela é a P com duas barrinhas. Tá?
E aqui podia ser qualquer coisa, I, qualquer, não importa. Tá? Aqui, qualquer que fosse essa P. Só uma questão de notação, mas eu falei que ia usar essa notação, mas que às vezes eu ia esquecer, não ia usar, ia botar P genérica e quer dizer a mesma coisa, tá bom? É a probabilidade que envolve toda a trajetória, a probabilidade no conjunto x0, né, vai envolver o x0, x1, x2, etc. É uma probabilidade no espaço das trajetórias. Então, esse P aqui é o mesmo... eu não tinha dado uma anotação específica. Está consistente com o que eu escrevi aqui em cima, tá? É só que eu falei para vocês que eu ia usar sempre 2 barrinhas, mas eu esqueci. Tá? Então, com isso, a gente tem que essas variáveis vão ser todas I e D. E se eu começar em x0 igual a j, também é a primeira. Se eu começar com um outro estado, a primeira tem uma distribuição diferente, as outras têm a mesma distribuição, mas são todas independentes. Porque você só vai aplicar essa propriedade de novo e de novo. Tá bom? Eu disse que voltaria a esse tema depois de provar esse teorema aí que provamos na última aula. Tá? Antes de fazer isso, deixa eu fazer um comentário. Isso que a gente viu aqui, ele é muito simples, em tempo discreto. Quando a gente tem tempo contínuo, é mais complicado. Tá? Então, mas a gente não vai precisar de muito disso. Nós vamos ter alguns exemplos, tempo contínuo, mas eles são bastante simples, tá? Fica bem simples tudo, porque o nosso tempo é discreto. Bom, eu havia comentado que